Olá pessoal, eu sou Carlos Eduardo Marota Petter, sejam bem-vindos ao meu canal e eu vou comentar um pouco nesse vídeo sobre o filme do Martin Scorsese, O Irlandês, lançado agora pela Netflix recentemente, 2019, concorreu ao Oscar agora em 2020. E para falar desse filme, eu vou evocar um pouco a trajetória do Martin Scorsese dentro de um movimento do qual ele faz parte, ou fez parte, que é o movimento do cinema da nova Hollywood, que não é um movimento lá muito homogêneo, mas que vai ter algumas características em comum. São cineastas, roteiristas, atores e atrizes que começaram a adquirir notoriedade a partir do final da década de 1960, quando havia ali um esgotamento do cinemão comercial hollywoodiano, os estúdios estavam um pouco esclerosados, algumas obras já faziam ali água nas bilheterias, e uma nova geração acabou encontrando ali espaço, dialogando com o público novo, um público que estava lá, dialogando com a contracultura, dialogando com as críticas dos movimentos por direitos civis, de negros, de hispânicos, homossexuais, mulheres, etc. Então o cinema parecia que não absorvia a agitação cultural da década de 60, por isso ele se esclerosava, a Hollywood clássica morria, e uma nova Hollywood surgia. E dentro dessa nova Hollywood a gente vai ter diretores, escritores, como eu disse, autores e atrizes e atores que até hoje ou atuam ou ainda são de alguma maneira conhecidos pelo grande público. É o caso do Francis Ford Coppola, é o caso do próprio Martin Scorsese, é o caso do Dennis Hopper, que vai dialogar diretamente com a contracultura no filme Sem Destino, etc. E a gente vai ter nessa nova Hollywood, muito bem retratada nesse livro interessante, como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood, que faz a trajetória daqueles filmes iniciais, como Bonnie and Clyde, a primeira noite de um homem, com Dustin Hoffman, etc. O Scorsese nasce ali. E dentro desse movimento, apesar de haver uma ruptura com o cinema tradicional americano, de grande orçamento, os grandes musicais, etc., há também um certo revisionismo positivo da tradição do cinema americano. O Coppola, por exemplo, vai realizar O Poderoso Chefão, resgatando a tradição dos filmes de gangsters da década de 30 e da década de 40, como O Inimigo Público, Scarface, e outros ali que fizeram bastante sucesso, como The Roaring Twenties. Aqui no Brasil eu não sei exatamente qual que é o título, mas algo como Os Ruidosos Anos 20. Essa é uma tradução que existiu em outro país. Portanto, existe uma tradição de filme de gangster que está ligado à lei seca, está ligado ao desenvolvimento do crime organizado em Chicago e em várias outras cidades americanas, que o Coppola resgata. O Martin Scorsese não necessariamente fazia filme de gangster ou de criminosos nesse momento, mas ele tinha lá uma forte influência da Nouvelle Vague francesa, de um cinema mais naturalista, voltado para os marginais, para aqueles indivíduos que foram marginalizados, e um grande diálogo com o cinema noir nos Estados Unidos da década de 40 e da década de 50. Mas mais recentemente o Martin Scorsese enveredou por filmes que falam de criminosos, como Nos Bons Companheiros, de mais ou menos ali 30 anos atrás, e depois Cassino, também na década de 90, e mais recentemente Os Infiltrados. O Irlandês talvez se situe nessa tradição do cinema da nova Hollywood, e especificamente nesse revival, nessa releitura do filme de gangster, que começou com O Poderoso Chefão e que depois foi continuada pelo próprio Martin Scorsese, pelo Brian De Palma, etc. Então o Irlandês é parte da tradição da formação do diretor Martin Scorsese, inclusive cinematográfica, e ele evoca no filme e em outros filmes da sua carreira toda uma linhagem que ele discute nesse livro muito interessante, que é Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano, em que o Martin Scorsese mal fala dele mesmo, ele fala dos filmes que o influenciaram, e ele resgata todo aquele cinema B, de baixo orçamento, onde as soluções criativas eram mais importantes do que
os cenários luxuosos ou o apelo popular. Então esse cinema para ele é o cinema verdadeiro, né, de Hollywood, é o cinema autêntico produzido nos Estados Unidos que ele vai acabar repaginando. E o Irlandês é fruto dessa tradição, tanto da carreira pessoal dele quanto desses filmes que ele evoca, né, como grandes filmes influenciadores. Os filmes de gangster, inclusive, ele cita aqui nessa obra. E o Irlandês, que concorreu ao Oscar, inclusive ali surgiu uma piada, né, na internet. Ele não ganhou o Oscar porque ninguém conseguiu terminar de ver ou não viu a tempo, né, porque o filme é extremamente longo, ele tem lá 3 horas e meia de duração, o que é um defeito da obra. Ela não se decide entre um longa-metragem e uma minissérie. Se fosse uma minissérie de 5 ou 6 capítulos de 1 hora, talvez ela desse conta de desenvolver todos os personagens que ela apresenta. Enquanto produção fílmica, né, enquanto um longa-metragem, ele deixa um pouco a desejar exatamente nisso. Ele trabalha muito bem, muitas personagens, mas algumas ficam ali com trajetórias inconclusivas, né, sem conclusão e sem profundidade. Como é o caso da relação do narrador do filme, o irlandês, interpretado pelo Robert De Niro, com a sua família. Toda a parte final do filme envolve a relação desgastada que ele tem com as filhas, e pouco se fala das filhas durante todo o filme. Na verdade, uma das filhas aparece de vez em quando, né, criando ali algumas intrigas que vão levar ao desfecho, mas a relação com a família fica um pouco negligenciada, por ser um longa-metragem que está interessado em outras coisas, né? Então, talvez nesse ponto, o filme, se fosse uma minissérie, seria mais eficiente. Mas eu vou falar dele, né? Conta a trajetória do tal do irlandês, que se envolveu com o crime organizado, mas centra a narrativa na relação turbulenta que ele tem com o sindicalista Jimmy Hoffa, interpretado pelo Al Pacino, né? E para poder trabalhar com os vários tempos, o Martin Scorsese lança mão de uma tecnologia de ponta digital para poder rejuvenescer os atores. Tanto o Robert De Niro, que é o protagonista, quanto o Joey Pesci, o próprio Al Pacino e vários outros. O que acaba se transformando num outro problema do filme, né? Nem sempre essa caracterização digital funciona. Porque quando esses atores já um pouco velhos, né, são caracterizados como novos, eles mantêm toda a sua técnica corporal de idosos. Uma certa lentidão de movimentos, uma certa senilidade na voz, etc. Dá até para entender por que o Scorsese fez isso, né? É uma forma de homenagear aqueles atores que ajudaram a construir a tradição da nova Hollywood, a sua própria carreira. Inclusive muitos trabalharam com ele, né? Como é o caso do De Niro, Joey Pesci, etc. Mas isso acaba sendo um problema, né? Na condução da história. E o que a gente vê na narrativa, né? Na montagem, típica das montagens do Scorsese com os seus parceiros e parceiras, né? É uma história de idas e vindas de um personagem que percebe pouco a pouco que não pode controlar o seu destino. É a fragilidade do homem diante de circunstâncias que ele não consegue controlar. Isso fica muito claro numa das cenas, né, onde acontece a homenagem ao irlandês e tá todo mundo ali no salão de festas e lá do alto da bancada onde ele está sendo ali homenageado, ele percebe o que acontece, né, nos bastidores da festa. E ali ele percebe que o que acontece, muitas vezes acontece a revelia da sua própria vontade, né? Portanto, o filme tem uma montagem bastante ágil para trabalhar com essa questão, bem parecida com aquela que foi utilizada no filme Os Bons Companheiros, que é uma referência a todo momento, né? E também Cassino. E a gente percebe na obra uma forte verve dostoiévskiana, em função da ideia de culpa que vai pouco a pouco tomando conta do personagem, da personagem, né, do irlandês, ainda que não seja totalmente assumida no final da narrativa, né? Uma certa moralidade dostoiévskiana, que é o arrependimento, fundamentado na ideia de religião, a presença de um agente religioso externo, né, que vai ali dialogar com a personagem e tal. O que acaba também sendo um outro ponto interessante para se discutir a obra do Scorsese, né? Talvez se ele fosse um pouco mais tchecoviano e menos dostoiévskiano, a obra fosse mais contundente até, porque
Para o Dostoiévski, a redenção religiosa talvez resolva tudo, né, como acontece em Crime e Castigo. Para o Chekhov, principalmente no conto O Assassinato, que foi lançado no Brasil em várias edições, a religião não é um impedimento para a violência. Muitas vezes ela está conjugada até à ação violenta. Então, quando o Scorsese poupa as instituições, né, e poupa os agentes religiosos, ele está, de certa forma, criando também um discurso institucional que não compreende a realidade na sua complexidade maior, né? Na contemporaneidade, muitas das ações violentas, inclusive de criminosos, estão ligadas a uma certa noção de religião. A associação da religião institucionalizada com o crime, por exemplo, é notória em países como o Brasil, né? Em países, inclusive como os Estados Unidos e etc. Mas isso faz parte da tradição do cinema do Scorsese, né? Um cinema que, apesar de se voltar para o personagem marginalizado, para o mundo do crime às vezes, trabalha com uma verve moralista, né? De um bom ítalo-americano que carrega com ele uma certa tradição religiosa. Então, no frigir dos ovos, né, no conjunto da obra, o Irlandês parece uma obra um pouco já cansada na tradição da nova Hollywood, na própria carreira do Scorsese, mas ainda é um Scorsese, quer dizer, ainda carrega os elementos positivos da sua obra. E, para finalizar, esses elementos positivos e negativos da obra do Scorsese também estão marcados pela presença de atores, né, que nem sempre são atores que fogem do histrionismo. A nova Hollywood tem essa contradição. Muitos atores e atrizes que surgiram naquele movimento ou naquele momento ficaram ali famosos por causa do seu histrionismo, pelo fato de sempre interpretarem a si mesmos, né? De uma forma over, caricata e tal. É o caso da encarnação do Jimmy Hoffa, do Al Pacino. Na verdade, é uma caricatura do Jimmy Hoffa, do sindicalista, que é o Al Pacino, né? Que é o que ele sempre faz em todas as obras que ele participa. É uma característica, né, da sua interpretação. E uma nota interessante das interpretações do filme diz respeito ao Joey Pesci, que está incrivelmente contido. Ele geralmente é a personagem histriônica dos filmes do Scorsese, né? Como acontece, por exemplo, nos Bons Companheiros, como acontece em Cassino, principalmente, e ali, nesse filme mais recente, ele está extremamente contido, né? Mostrando que se ele quiser fugir da caricatura, ele pode ser até um ator interessante. Então, é um filme que vale a pena ser visto, né? Ainda continua sendo um bom Scorsese, ainda que um pouco já cansado, né? Em função de uma série de regras narrativas e estéticas que já foram utilizadas pelo diretor em vários momentos. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.